paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente para nós estudarmos mais um capítulo da nossa da profecia de Daniel, né? Que nós começamos na última vez. Nós fizemos o primeiro capítulo e hoje nós estamos agora no segundo capítulo de Daniel, que é aquele tão conhecido capítulo da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. E nós vamos ver agora o sonho e a interpretação deste sonho que foi feita por Daniel. Então, nós vimos aqui que da Nabucodonosor então teve esse sonho. E ele ficou muito perturbado com o sonho, perturbado, não sabia exatamente, até ele nem lembrava direito o que que ele tinha sonhado. E ele queria saber qual era o sonho, o que que aquele sonho significava. O que que ele fez? Ele chamou todos os sábios, os adivinhos, os magos, todos lá da Macedônia para virem até a presença dele. Então foram chamados, chegaram na presença dele e tudo. E aí estavam ali. Aí o rei disse para eles: Olha, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Aí os caldeus, os mágicos ali, os sábios, disseram ao rei: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho para nós, dos teus servos, e daremos a interpretação dele para o rei. Mas o rei pegou e disse aos caldeus: O que foi, o que eu sonhei, me tem escapado. Eu esqueci. Se me... E aí, olha que coisa incrível, irmão. E ele continua e diz assim: se me não fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Ai, que coisa terrível, não é mesmo? Como é que poderiam responder a uma coisa se o rei não lembrava do sonho? Mas ele não queria saber. Ou vocês me contam o sonho e a interpretação, ou ó, todos vocês vão morrer. Vou mandar matar todos os sábios e magos e entendidos aí do reino. Aí eles responderam para o rei, né? Ó rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, porquanto as coisas que o rei requer é difícil e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses. Mas só que eles tinham um problema com esses deuses, senão os deuses. E estes deuses não moram entre os mortais. Veja só, eles sabiam que os deuses deles não tinham poder para resolver este problema que agora eles estavam enfrentando. E nos versículos seguintes, a gente vai ver o que que eles vão falando e o rei, e o que que o rei vai ficando irado, e no fim, como eles não podem responder para o rei o que o rei sonhou, o rei, muito irado, mandou matar todos eles. E seriam mortos, porque ele era soberano e o que ele dizia ninguém poderia cogitar em dizer algo ao contrário.
Não sabemos, a Bíblia não conta o porquê que Daniel e os seus amigos não estavam ali também no momento quando foram chamados os sábios. Mas quando saiu a ordem para matar os, os caldeus, foram também em busca de Daniel e dos seus amigos. Então o rei mandou matar a todos e buscaram, está lá no versículo 13 já, buscaram Daniel e os seus companheiros para que eles fossem mortos. Aí o Arioque, que era um dos servos, foi, foi, foi buscá-los, né? Aí no versículo 14, porque Daniel não estava sabendo de nada, só agora chega ele lá, o Arioque, e diz: Olha, nós temos uma ordem do rei para matar todos os sábios do império aqui. Todos. Nenhum vai ficar vivo, porque o rei ficou muito irado. Aí Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e perguntou mas o porquê? O que está vendo? Então Arioque disse, ah, ele falou ainda para Arioque, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso. É que o rei teve um sonho, ele chamou todos os sábios da província e vieram na presença do rei e ele pediu que eles contassem o sonho que ele teve e a sua interpretação. E ninguém conseguiu fazer a vontade do rei. Não teve ninguém que soubesse decifrar este enigma. E então o rei ficou muito furioso e mandou matar a todos. Veja só, até aqueles que não estavam ali. E a todos eram aqueles demais também, porque nem todos foram até o palácio, né? Aí o que Daniel fez? Daniel disse para ele pedir um tempo para o rei. Então Daniel foi para sua casa. Ele diz: pede um tempo que vamos ver o que Deus nos fala. E ele foi para sua casa. Encontrou lá na sua casa estavam os seus três amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus companheiros. E ele pediu para esses amigos, esses seus companheiros, que ajudassem ele em oração para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, que ninguém sabia o que era, para que Daniel e os seus amigos também não fossem mortos juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Você vê como aqui nos fala uma coisa, irmãos. Tem momentos que nós precisamos pedir oração para nossos amigos, para aquela pessoa que a gente sabe que vai orar, vai interceder a Deus por nós, que é aquela pessoa que a gente tem confiança, que é uma pessoa que está ligada com Deus. Não vai sair contando o nosso problema, não. Ele vai chegar na presença de Deus e vai interceder também por nós. Isso aqui é um exemplo que Daniel não ficou sozinho. Eu vou orar e Deus vai me responder, e é tudo eu, e eu, e eu, e eu. Não, ele sabia que precisava de ajuda. Porque se Deus não revelasse aquele sonho para ele, ele morreria, seus companheiros também. E aí oraram tudo, e ele foi dormir. E quando ele dormiu, ele sonhou
o mesmo sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Pode uma coisa dessas, irmão? Só a intervenção divina. Não, não há outra explicação. E Daniel sonhou exatamente tudo aquilo que o rei tinha sonhado. E mais, Deus deu a interpretação para ele. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Se vocês puderem, eu aconselharia, leiam ali, ó, Daniel, no capítulo 2, nós estamos estudando, eu não coloquei para não ficar muito longo o vídeo, mas do versículo 19 a 23, ai, que coisa mais linda! A maneira como Daniel ali louva a Deus, o louvor de Daniel, a oração de gratidão que Daniel fez a Deus, do versículo 19 a 23. Tá? Eu ia pôr, mas vai ficar muito longo, mas é lindíssimo. Vale a pena os irmãos procurarem esses versículos. Aí, no outro dia, Daniel já sabia do sonho, tudo. Aí, depois disso, o que que ele fez? Daniel pediu para ser levado até a presença do rei. Agora, ele já tinha a revelação, pois Deus havia escutado e agora estava ali para revelar. E Daniel chegou, foi levado à presença do rei. O rei então perguntou: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Olha, e Daniel, na sua humildade, ele poderia ter dito: Sim, eu posso, porque Deus já tinha revelado para ele. Posso e vou dizer para o rei. Mas ele disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem dizer ao rei. Ou seja, ele confirmou aquilo que os outros sábios tinham dito, só com uma diferença final. Os outros sábios disseram: ninguém pode responder isso ao rei, a não ser os deuses. Mas os deuses não habitam entre os mortais. Agora, o Deus de Daniel habitava com ele e com seus companheiros e revelou aquele sonho. Aí ele diz: Mas há um Deus nos céus. Não é que ele diz há deuses, não. Há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E agora Daniel vai começar a contar o sonho para o rei. Depois ele vai dar a interpretação. Então, Daniel diz para ele: Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Porque ele agora tinha dominado ali, estava tudo bem, e certamente ele ficou pensando: e o que será que depois vai acontecer? Depois que eu morrer, o que será que vai acontecer com o reino? E ali ele ficou pensando e acabou adormecendo e teve esse sonho. Aí Daniel diz para ele: aquele, pois, que revela os segredos, que é Deus, ele te fez saber o que há de ser depois disto. E a mim, Daniel, me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, não, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aí Daniel continua: Tu, ó rei, tu estavas vendo.
Isso já contando agora o sonho do rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Veja, não era uma estátua. Até aqui ó, tem a gravura aqui dessa estátua, né? Mas ela não é assim terrível que a pessoa se apavore, mas aquela estátua que o rei viu no seu sonho diz que era terrível. Ela era imensa, ela era grande, terrível. Aí ele começa a dizer: quando tu olhou para aquela estátua, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito era e os seus braços era de prata. Coloquei aqui o desenho aqui para os irmãos olharem, né? Depois, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro. E os seus pés, em parte, eram de ferro e em parte era de barro. Foi este o sonho. Foi este o sonho. Aí Daniel identificou essas partes, ouro, prata, bronze e ferro, como quatro grandes reinos que se levantariam depois da Babilônia. Então, Daniel até disse para o rei, nós já vamos ver no próximo slide, que o ouro era a Babilônia. Depois, a prata seria inferior à Babilônia. Depois, o terceiro seria o bronze. O bronze teria domínio sobre toda a terra. Depois viria o ferro, que era o mais forte, seria o mais forte dos quatro reinos. Mas tinha uma coisa: os pés que eram barro e ferro misturados, seria um reino dividido. Mas o sonho ainda continuou. Aí, rei, tu estava vendo essa estátua e quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão nenhuma. E essa pedra feriu a estátua nos pés, lá onde é os pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. No momento que esmiuçou os pés, né, ali, toda a estátua acabou caindo. Então, foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Imagina, virou pó, aquele ouro, prata, ferro, bronze, tudo virou pó. Vamos ver como é que Daniel depois diz para o rei a interpretação disto. Mas a pedra que feriu aquela estátua lá nos pés, e a estátua caiu, foi toda esmiuçada, virou em pó, e o vento levou tudo, essa pedra se tornou um grande monte que encheu a terra toda. No versículo 34, a gente vê essa declaração. Agora, Daniel vai dar a interpretação. Até ali, Daniel contou o sonho. E eu fico imaginando assim que o rei já estava admiradíssimo, porque conforme Daniel foi contando, ele lembrou do sonho, que era realmente era aquilo que ele tinha sonhado. Aí Daniel vai interpretar. Ele diz no versículo 36: este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Agora,
Vamos dizer o que que significa isso, porque só contar o sonho não queria dizer muita coisa, era só lembrar, mas tinha que ser dada a interpretação para o rei. Então, no versículo 37 e 38, vem a interpretação do primeiro reino, a Babilônia. Então, que era a cabeça de ouro, a Babilônia. E ah, Daniel disse: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Nas tuas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que reinasses sobre todos eles. E aí eu coloquei aqui, ó, um mapa. Vocês olhem bem, porque depois, conforme vai ir cada reino seguinte que Daniel vai falar, eu coloquei um mapa para que eu achei muito interessante a gente ver a expansão que os reinos irão tomando. O reino da Babilônia era muito grande. Os irmãos olhem aqui em amarelo, né? O quanto que abrangia. Isso aqui o rei Nabucodonosor tinha conquistado. Então ele era o, a cabeça de ouro, a Babilônia. Ele era a cabeça de ouro. Mas depois dele, disse, viria um outro reino, que Daniel só disse que era um reino menor, mais fraco que ele. Agora, nós já vamos falar o que que foi, porque na época não tinha como saber. Foi dito que haveriam esses reinos e cada qual como é que seria. Mas nós na nossa época, porque tudo isso para nós já é passado. Na época de Daniel, tudo isso era futuro, coisas que ainda viriam. Agora, nós olhamos para trás e já é passado, já conhecemos toda a história desses reinos. Então, o segundo reino era o Império Medo-Persa, que era o peito e os braços de prata. Esse reino dos medos e dos persas, ele durou 209 anos, de 539 até 330 antes de Cristo. 209 anos. Eles venceram Babilônia, derrotaram Babilônia e começaram a reinar. Aí, o que Daniel disse? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Por que inferior? Porque eles eram em duas partes, os medos e os persas. Porque quando nós olhamos aqui no mapa, a gente vai ver que aumentou muito a área que eles conquistaram, bem maior do que a Babilônia, só que era mais fraco. Em outro sentido também era assim, ó, a Babilônia, o rei da Babilônia, o que ele dizia estava dito e não podia voltar atrás. Ele não voltaria atrás, porque a palavra do rei era lei e acabou. Já os medos e os persas, eles já não dominavam desta maneira, já não agiam desta maneira. Eles tinham que ser, vamos dizer assim, ó, analisado aquilo que eles iriam fazer, né? Porque o Nabucodonosor, quando disse que ia matar todos os magos, depois, como Daniel conseguiu decifrar o seu sonho, eles não foram mortos. Agora, aqui nos medos e nos persas, quando o rei dizia uma coisa,
não podia ele mesmo revogar aquela lei. Então já não tinha aquele mesmo poder que o rei tinha da Babilônia. Mas as terras que eles conquistaram, olhem como aumentou. Muito, muito mesmo. Aí Daniel continua, agora vai nos falar sobre o terceiro reino que viria, que nós olhando para trás, a história é a Grécia. Ele, Daniel, disse assim, ó, depois haverá um terceiro reino, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um terceiro reino. Esse terceiro reino foi a Grécia, que veio, venceu os medos e os persas, dominou tudo ali. É na estátua a parte de bronze, né? A coxa, aqui, e esse reino durou 184 anos da história que vem vindo ao correr dos anos. Foi de 330 até 146 antes de Cristo. Depois vem aqui ó, a Grécia. A Grécia ela aumentou mais ainda. Eu achei muito importante a gente pegar cada mapa depois, vocês olham como foi crescendo esses reinos. Eles foram conquistando e conquistando cada vez mais países e foram crescendo. E o quarto reino, que é os romanos. O quarto reino, Daniel disse, será forte como ferro, pois o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará tudo. E sabemos realmente que o Império Romano foi algo assim terrível. Esse império durou 602 anos. Vejam como foi longo o reinado dos romanos. Ele começou em 146 antes de Cristo e foi até 456 depois de Cristo. 602 anos eram as pernas de ferro. No Império Romano, Jesus Cristo nasceu, não é? Depois Jesus Cristo foi para os céus, depois os discípulos começaram a pregar e houve as perseguições, tudo aquilo que nós conhecemos, porque tudo isto nós sabemos pela história o que houve. Daniel, ele só falou aquilo que ele podia falar do que aconteceria. A mesma coisa como hoje, queridos, nós estamos falando sem parar que Jesus está voltando, mas nós não podemos saber a data, porque isso aí não compete a nós. Só podemos saber que está perto. Quando vir todas essas coisas acontecerem, saber que está perto o verão. E nós estamos vendo agora, nossos olhos, em nossos dias, as coisas que estão acontecendo. Vamos nos despertar. Vamos nos despertar. E aí, olha o que eles dominaram, os romanos, toda esta área imensa. Vieram até aqui, ó, Espanha, África, Mauritânia, né? O Egito aqui, porque antes eles pegaram lá uma parte do Egito, mas os romanos eles se espalharam e foram dominando muita, muito, muito, uma área imensa. Porque olha quantos anos que eles estiveram dominando, né? Então, isso.
era sobre a parte da estátua. Mas ainda ele falou até a cabeça, o peito, né? As pernas, tudo, mas agora ainda tinha mais uma parte, os pés. Os pés não era de ferro puro, ele era ferro misturado com barro. E a gente sabe que barro e ferro jamais vão se misturar, né? Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Vamos ver. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. E quanto ao que viste de ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Eles vão se misturar com alianças. Isto aqui agora está falando do fim, do fim, do final, do fim. Eles não vão, eles vão se misturar em alianças, mas nunca serão totalmente de barro e nem totalmente de ferro. Terão, serão fortes por um lado, mas serão fracos por outro lado. E aí, sobre a pedra, que nós vimos que ele sonhou, né? Mas nos dias desses reis, lá no final, dos pés, dos 10 dedos, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aleluia. E é esse reino que nós estamos aguardando. Glória a Deus. Esse reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele será estabelecido para sempre. Para todos sempre. Não haverá nunca mais outros reinos. Da maneira como tu viste. Veja, Daniel está conversando com o Nabucodonosor, né? Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Porque foi Deus que deu o sonho e foi Deus que deu a interpretação. E Deus dá a quem quer, a quem ele usa, quem ele quer. E quando Daniel terminou de dar esta explicação, o rei Nabucodonosor se levantou do seu trono e diz que caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Ele viu que ninguém jamais poderia ter interpretado aquele sonho daquela maneira. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Como é que pode? Porque ele era, na verdade, um escravo. Ele foi levado escravo para lá, quando Nabucodonosor invadiu Israel. E como que Deus transformou Daniel em governador? A gente lembra lá do José também, né? Quando foi vendido como escravo lá para
o Egito, mas depois de tantas coisas que ele passou, Deus o levantou e ele se tornou governador também lá no Egito. Veja o que Deus faz, é assombroso, irmão. É incrível, é inexplicável o que Deus faz pelos seus servos que são fiéis. Glória a Deus, que possamos estarmos sempre fiéis ao Senhor, sabendo que dependemos dele para tudo, para todas as coisas. Aquela pedra, aquela grande pedra que foi cortada sem mãos nenhuma, representa o reino eterno de Deus. Quando o Senhor virá com os seus santos, ele vai nos arrebatar antes. Estaremos lá com o Senhor durante 7 anos nas bodas do Cordeiro, e aqui haverá, infelizmente, os 7 anos de grande tribulação. Mas no final, o Senhor voltará com os seus santos, que somos nós. Aquela pedra não surge da terra, ela é cortada de um monte e desce para esmagar os reinos do mundo. Ela é Jesus Cristo. Todo o fundamento está em Jesus. A pedra fundamental é Jesus Cristo. A pedra que nos firma é Jesus Cristo. Glória a Deus. E este reino será eterno e será superior a qualquer império humano e nunca mais terá fim. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe. Mais alguns dias nós vamos fazer o outro vídeo e vamos continuar estudando a palavra de Deus. E vamos estar prontos para a volta de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.